Oi, tudo bem? Eu sou o Danielson, aluno do curso de Libras Avançado do CAIS Maranhão. Aqui é um centro de referência na área de educação e apoio às pessoas surdas, onde são oferecidos vários cursos para surdos e ouvintes, como de Libras, atendimento educacional especializado, formação continuada para intérprete de Libras, entre outros. No final de cada semestre, os alunos de todos os cursos se reúnem para a realização de um grande evento chamado Eclicas, onde são apresentados vários trabalhos, vídeos, teatros, palestras, todos relacionados à língua de sinais. No Eclicas, as pessoas interagem, compartilham e agregam conhecimentos. Vamos conhecer uns desses trabalhos? Então, sejam muito bem-vindos à 10ª edição do Eclicas com o tema Língua de Sinais no Brasil e no Mundo. Sabe o que nós, aluno do curso de Libras Avançado, preparamos para você? É isso aí! Pesquisamos, estudamos e debatemos sobre vários países para podermos fazer uma comparação da língua de sinais do Brasil e outro país. Sabe qual chamou nossa atenção? Não! Um país desenvolvido do outro lado do mundo, famoso por possuir tecnologias avançadas e pela importância que dá à educação dos seus cidadãos. E, acima de tudo, escolhemos esse país pelo investimento na sua língua de sinais, onde 95% dos surdos compreendem bem sua própria língua. Um pouco diferente do Brasil, não é? Portanto, nós, alunos do curso de Libras Avançado, vamos fazer um passeio entre a Libras e a língua de sinais do Japão. Vamos conhecer um pouco acerca dessas duas línguas e no final vamos aprender algumas expressões básicas da JSL. Aí, quando você for ao Japão, vai poder se comunicar minimamente com os surdos japoneses. Então, vamos! Você pode ver, perguntar e aproveitar. Fique à vontade! Oi vocês! Então, você já sabe que o Brasil é um país que tem pessoas de várias culturas do mundo. Somos indígenas, europeus, africanos, asiáticos. Vários povos dentro de um só país. Essa riqueza cultural garante ao Brasil uma enorme variação linguística, tanto nas línguas orais quanto nas outras formas de comunicação. Falando outras formas de comunicação, você sabia que existe uma língua própria para as pessoas surdas se comunicarem? Isso mesmo, uma língua. Lembrando sempre que temos uma comunidade surda que vive nas cidades e comunidades surdas indígenas, como por exemplo a tribo Urubu-Capó, que vive no norte do Maranhão. Então, nos meios urbanos, os surdos usam a língua brasileira de sinais, Libras. Você conhece? Sabe a história desse povo? E quem foi o precursor dessa língua no Brasil? Qual a cultura dessa parcela da população brasileira? Não? Você não conhece? Ah, não se preocupe, vou explicar um pouco sobre a Libras para vocês. A língua de sinais é importante para a comunicação e interação entre surdos e ouvintes. Ela é desenvolvida no contexto das relações sociais, como exemplo, em casa, na igreja, na escola e também com os amigos. O que é importante a gente entender
é que a língua de sinais é determinante para a formação da identidade social, cultural, autonomia e dignidade do surdo. Aqui no Brasil, existem duas línguas de sinais, a Libras e a língua de sinais Urubu-Capó. A comunicação urbana em língua de sinais no Brasil começou com a criação do Instituto Imperial de Surdo Mudo em 1856, com a vinda do professor surdo Ernest Rouet, da França, a convite do imperador Dom Pedro II. Um bastidor legal para se contar é que a criação do Instituto Imperial do Surdo Mudo foi impulsionado pelo fato de o próprio Dom Pedro II ter um neto surdo. De acordo com Barros, em 1874, eram atendidos apenas 17 surdos, dentro de uma realidade de 11.595, conforme dados do censo de 1872. No ano de 1857, o Instituto dos Surdos Mudos teve seu funcionamento suspenso por problemas de ordem administrativa, retomando suas atividades somente em 1866, após a reformulação de seu estatuto. A língua brasileira de sinais, Libras, começou a se desenvolver exatamente nesse período, com o alfabeto datilológico francês trazido por Rouet e os sinais caseiros, já desenvolvidos por surdos brasileiros, foram sendo organizados e readaptados com grande influência da língua de sinais francesa. Então, a criação dessa escola quebrou barreiras e promoveu a inclusão de surdos na sociedade. Em 1888, após o Congresso de Milão, o Instituto dos Surdos Mudos passou a adotar o método oralista, que proibia o uso da língua de sinais como método de ensino. Em 1957, por influência da diretoria do Instituto, foi proibido qualquer tipo de uso, mesmo informal, da Libras, impedindo até mesmo o contato de alunos mais velhos com os novatos. Mesmo com essa proibição, às escondidas, muitos professores e ex-alunos que frequentavam bastante o Instituto construíram um foco de resistência e manutenção da Libras. No seu percurso de quase 2 séculos, o Instituto respondeu por outras denominações, sendo que a mudança mais significativa aconteceu no ano de 1957, que foi a substituição da palavra mudo pela palavra educação, ficando Instituto Nacional de Educação de Surdos. A partir da década de 1970, com a mudança da filosofia acerca da educação de surdos, a Libras ganha campo para o seu desenvolvimento, tendo seu grande marco acontecido em 2002, com a oficialização da Libras através da Lei 10.436, que reconhece como sistema linguístico legal de comunicação e expressão dos surdos e a inclui como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais e dos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério. A partir desse acontecimento, surgiram outras leis que promoveram a inclusão linguística em vários lugares, principalmente com a presença de tradutores e intérpretes de Libras. A luta por essa inclusão de fato ocorre até os dias de hoje, com movimentos sociais surdos. Entre algumas instituições de destaque, podemos citar no âmbito nacional a FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. É uma entidade que tem por objetivo a defesa e a luta dos direitos da comunidade surda brasileira. Já no âmbito do Estado do Maranhão, temos o Centro de Apoio às Pessoas com Surdez, CAS,
Instituto Sociocultural e Educacional Profissionalizante dos Surdos do Norte do Maranhão, ISEPS, a Federação Maranhense Desportivas dos Surdos, a Associação de Surdos do Maranhão, ASMA, a Associação de Surdos da Ilha de São Luís, ACIL. Agora que você conheceu um pouco sobre a Libras, você não gostaria de conhecer uma língua de sinais do outro lado do mundo? Será que ela é muito diferente da nossa? Agora vocês estão convidados a conhecer um pouco da língua japonesa de sinais. Konnichiwa. De novo. Konnichiwa. Não entendeu? Ok, é normal. Esse sinal significa olá em língua japonesa de sinais. Então, depois de ter conhecido um pouco da língua brasileira de sinais, que tal agora conhecermos um pouquinho da história da língua de sinais do Japão? Vamos lá? A língua de sinais japonesa é chamada de Nihon Shuwa, mas é conhecida internacionalmente pela sigla JSL. Antigamente, o termo temané era bastante usado, mas caiu em desuso. A história da língua de sinais japonesa se inicia lá no ano de 1862, quando alguns emissários foram enviados para a Europa com o objetivo de visitar algumas escolas para surdos e aprender sobre a surdez. Um desses emissários foi Yozo Yamao, que durante a missão viu duas garotas surdas conversando usando a língua de sinais. Ele logo percebeu que os surdos japoneses poderiam utilizar essa forma de comunicação. Yozo levou a língua de sinais para o Japão e ajudou a abrir a primeira escola para surdos na cidade de Kyoto, em 1878. E a partir de então, foram surgindo mais e mais escolas. Um dos primeiros professores para surdos foi Tashiro Furukawa, que ensinava crianças usando o Yubimoji, uma língua de sinais que normalmente utilizava dos dedos das duas mãos ao mesmo tempo. Com esse método, as pessoas com deficiência auditiva conseguiam se comunicar, além de aprender a pronunciar palavras, ler e escrever em japonês. No final de 1940, foi criado a Federação Japonesa de Surdos, JFD, com o objetivo de unir as pessoas surdas e promover um senso de comunidade. Até 1948, as crianças não eram obrigadas a frequentar a escola para receber a educação formal, mas a JFD, com o objetivo de inclusão das pessoas surdas, ajudou as crianças a terem uma boa educação, pois eles defendiam que a JSL é uma outra forma do japonês falado e começaram a ser ensinados nas escolas como disciplina. A JSL foi reconhecida oficialmente no ano de 2011, pois até meados dos anos 70, as pessoas surdas eram consideradas como doentes mentais. Não tinham reconhecimento social, não podiam estudar e nem trabalhar. Por falta de incentivo e de infraestrutura, a maioria dos surdos se dedicavam a trabalhos manuais e à agricultura. Hoje, a história da educação de surdos japonesa mudou bastante.
há cerca de 107 escolas. Antigamente, o ensino de surdos e de cego era feito na mesma escola, o que dificultava a aprendizagem. Atualmente, o ensino de cegos e surdos foram separados. Assim como no Brasil, o Japão também sofreu influência do Congresso de Milão, pois até o ano de 2002, a maioria das escolas defendia o oralismo, com ênfase no ensino de leitura labial. Contudo, após 2002, o ensino de surdos passou por transformações profundas. A escolaridade de surdo tornou-se obrigatória e o uso da língua de sinais começou a ser valorizado. Você sabia, por exemplo, que a JSL é usada por 95% das pessoas que possuem deficiência auditiva? Diferente do Brasil, que infelizmente muitos surdos desconhecem a Libras. O interesse das pessoas pela JSL tem crescido bastante devido aos numerosos livros publicados, animes e como exemplos temos Babel e Orange Days. A princesa Kishono estudou a JSL e tornou-se uma intérprete fluente na língua de sinais. Todos os anos, ela participa de reuniões, conferências relacionadas à comunidade surda do Japão, além de apoiar ações que incentivam a independência das pessoas com deficiência. É importante a gente saber que a língua japonesa de sinais é um pouco diferente das línguas de sinais ocidentais. A JSL se assemelha mais com a língua usada em Taiwan e na Coreia do Sul, provavelmente por compartilhar alguns sinais e talvez devido à relação cultural do país. Mas atenção, assim como no Brasil, a JSL também usa as expressões faciais, e aí nós temos os exemplos dos olhos, sobrancelhas e mandíbula. Agora pense, e se no próximo ano você viajasse para o Japão, precisasse pedir ajuda para um surdo, como iria se comunicar com ele? Vamos juntos aprender alguns sinais da língua japonesa e conseguir ter uma comunicação. Vamos também observar algumas diferenças entre a língua e a língua de sinais brasileira.